A pergunta que morreu. Eu entrei numa live do TikTok por uma razão bem simples. Queria observar uma pergunta sobre relacionamento. Nada muito sofisticado. Aquela velha pergunta: o que você procura em alguém para construir uma relação? E aí começou. Um fala de beleza, o outro fala de dinheiro, o outro fala de caráter, o outro fala de fidelidade, o outro fala que o problema são as pessoas. Outro diz que são as mulheres, outro diz que são os homens. E quando você percebe, a pergunta desapareceu, morreu. Não porque alguém tenha respondido, mas porque foi substituído. A pergunta sobre relacionamento virou classificação: machista, feminista, interesseira, vagabundo, bonita, feio, tem dinheiro, não tem dinheiro, tem isso, não tem aquilo. E eu fiquei pensando, afinal, em que momento a gente deixou de investigar, a perguntar para começar a classificar quem estava falando? E aqui tem uma coisa importante. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas são machistas, feministas, interesseiras ou qualquer outro tipo de coisa. Eu estou dizendo que essas categorias apareceram no discurso observado. Parece uma diferença pequena, não é? Porque uma coisa é investigar aquilo que foi dito. A outra é transformar uma fala em diagnóstico de uma pessoa. E talvez seja justamente aí que esteja uma das coisas mais interessantes desse ambiente. Você pode ter muita gente falando, pode ter respostas para tudo, pode ter opinião para tudo, pode ter julgamento para tudo. E ainda assim, ninguém está respondendo a pergunta original. Então, talvez a questão não seja simplesmente saber quanto as pessoas falam. Talvez seja perguntar quanto tempo uma pergunta consegue permanecer viva antes de ser atropelada pela próxima resposta. E isso muda completamente a investigação. Porque talvez o problema não seja a falta de discurso. Talvez seja a velocidade com que o discurso precisa desaparecer para que outro ocupe o seu lugar. Se quiser se aprofundar nessa investigação, o texto completo está na descrição. Leia se fizer sentido para você. Se não fizer, segue o feed. A pergunta continua por aqui. Nada vai mudar isso. A louca do rolê.